irmãos, Gênesis 16, 10 ao 12. E depois os irmãos podem citar, que nós vamos fazer mais leitura aqui, conforme o Senhor me passou. Amém? Gênesis 16, 10 diz: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada por numerosa que está, que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e será um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus inimigos. Amém? Os irmãos podem sim? Amém? Glória a Deus. Essa semana, semana passada, na verdade, a semana toda, eu fiquei com alguns irmãos na cabeça para entrar em contato, para trazer a palavra, e um irmão não podia, a outra irmã podia, depois não podia mais, e todas as pessoas que vinham à minha memória, eu chamava e não podia, e eu falei, Senhor, é para mim, né? Mas eu ali teimosa, vou chamar mais uma, vou chamar outra, irmão, vou chamar outra. E aí todas as pessoas, eles tinham compromissos, ou eles não podiam, e o Senhor ali para mim: é contigo, filha. É contigo, filha. É contigo. Eu falei: amém, Senhor. Quando foi na segunda-feira, eu falei: não tem jeito. Realmente é para mim. O Senhor me revela uma palavra. Me revela, Senhor, uma palavra em oração. E o Senhor me deu essa palavra de Agar e Ismael. Então eu vou falar o que o Senhor colocou no meu coração, porque é o que o Senhor tem pedido a semana toda e me trouxe até aqui nesse dia com essa palavra, amém? Então vamos dar início aqui. Eu vou ler com os irmãos, eu vou ler bastante. Em Gênesis 16, que o Senhor só confirmou quando eu abriu aqui Gênesis, né? Eu falei: eita Jesus, realmente é isso mesmo? E que bom que o Senhor ele fala conosco, né? Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão estava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e a ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Meus queridos, aqui diz Sarai, ela não podia gerar filhos. Só que o Senhor, ele tinha feito a promessa a Abrão. Ele tinha dito que Abrão teria filhos. E aqui a palavra do Senhor diz que Sarai, ela tomou a sua serva Agar e deu ao seu marido para que gerasse filhos. Ou seja, a espera era tão grande, e isso muitas das vezes acontece conosco. A nossa espera é grande porque nós vivemos em ansiedade. Nós vivemos nesse mundo em ansiedade demais. E às vezes a gente não espera, a gente não tem a paciência de esperar no Senhor a palavra que o Senhor um dia lançou sobre as nossas vidas. E aí a gente reage com as nossas mãos, porque não sabemos esperar. Assim foi com Sarai. Ela deu a sua serva, ao seu marido, para que pudesse
com o intuito de que acelerar o processo. E não é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Nós não temos que acelerar processo nenhum, porque o Senhor ele vai fazer conforme Ele disse que iria fazer. O que nós temos que fazer é apenas confiar e lançar ao altar do Senhor, porque o Senhor, se Ele prometeu, Ele vai fazer. E aqui a palavra do Senhor diz que Sarai, ela adiantou o processo. Ela foi lá, pegou sua serva, entregou seu marido para que ela pudesse gerar e ela ter um filho. Porque assim, para que a Sarai desse essa mulher ao seu marido, essa serva, ela era de confiança de Sarai, era querida de Sarai, para que ela pudesse entregar essa mulher ao seu marido para que pudesse gerar um filho, que seria dela e de Abraão. E aqui, na palavra do Senhor diz que ela concebeu, ela gerou, ela estava gerando o filho de Abraão. E ali, nesse momento, os olhos de seu marido a desprezar por hora, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo, versículo 4, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Por quê? Porque outra mulher gerava um filho, e este era o sonho de Abraão, que tivesse um filho. E ali a sua senhora começou a maltratar Agar. Foi quando essa mulher, de tanto ser maltratada por sua senhora, que ora era sua serva, mas a partir do momento que Agar começou a gerar um filho de seu marido, no seu ventre, ela começou a ser desprezada e maltratada por Sarai. E a palavra do Senhor diz que ela fugiu junto à fonte no caminho de Sur. Então a palavra do Senhor diz que essa mulher, de tanto ser maltratada ali, gerando um filho de Abraão, ela ali fugiu. Mas ali o Senhor teve um encontro com ela. O Senhor teve um encontro e disse ali: serva de Sarai, de onde vem para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora, porque ela estava sendo maltratada. Então disse ao Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Aqui, meus queridos, o Senhor ele falou grandemente comigo. E eu venho trazendo para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração. Essa parte é tocante, porque às vezes isso nós mesmos não queremos aceitar. O Senhor disse: torna-te, ou seja, volta. Tu estás fugida? Volta para a tua senhora e humilha-te. E muitas das vezes, é isso às vezes que o Senhor quer, porque às vezes a gente foge. Porque às vezes a gente foge do que o Senhor tem para nós. Porque às vezes não é o que nós queremos. Então a gente fala: isso eu não quero não, Senhor. E aí a gente foge. Mas o Senhor diz nessa manhã: volta-te, humilha-te. Eu não sei o que o Senhor quer dizer para você, mas você sabe o que tem dentro do seu coração. O Senhor sabe. O Senhor sonda os corações, você sabe. No fundo nós sabemos para onde às vezes temos que voltar e nos humilhar e falar: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Então no fundo nós sabemos. Eu não sei o que tem no coração dos irmãos, mas eu sei que o Senhor diz nessa manhã: volta-te e humilha-te. A palavra do Senhor diz: Pedro, naquela manhã, ele passou a noite inteira e não pescou um peixe. Naquele grande dia, aquele que começou o ministério de Pedro, a palavra do Senhor sobre ele foi: volta lá para o mar, para jogar a rede de novo. E ali foi feito o grande
volta, humilha-te, arrepende-te. Não é vai. E o que a gente quer ouvir do Senhor é vai, continua, em frente, tá certo. E muitas das vezes o nosso coração se entristece porque não é isso que a gente quer. Mas o Senhor me diz nessa manhã que não é conforme você quer. É conforme o que Ele quer. É da forma que Ele quer. Então o que a gente tem que pedir é: Senhor, nos conduza no caminho com o qual o Senhor Jesus siga. Me conduza, Senhor, me mostra o caminho, Senhor, esse aqui. Me mostra, segura nas minhas mãos, Senhor, me leva no caminho que o Senhor preparou para mim. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor, Ele nos ensina nessa palavra muitas coisas. A primeira delas que o Senhor nos ensina é: não queira acelerar o meu processo. Não queira acelerar o meu processo. Aleluia, Jesus. Não coloque as suas mãos, se você colocou nas minhas mãos, deixe nas minhas mãos que eu irei fazer. Então não acelere esse processo. O segundo é que o Senhor nos mostra, a segunda lição que o Senhor nos mostra é: volta-te, humilha-te, arrepende-te. Eu não sei o que o Senhor quer falar, mas você sabe o que o Senhor quer falar, porque você sabe o que passa ali dentro, esse aperto, essa dor, você sabe o que passa. Amém? E aqui a palavra diz: disse-lhe o Senhor, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei de maneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concedeste gerar um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. A palavra do Senhor, Ele nos diz aqui que Abraão tinha uma promessa. O Senhor tinha uma promessa sobre a vida dele. E aqui diz a palavra que Sarai quis acelerar o processo. Muitas das vezes, meu querido, você tem uma promessa e você quer acelerar o seu processo. E aí você acaba colocando outras pessoas nesse processo. Você acaba colocando outras pessoas no caminho, porque muitas das vezes você não quer fazer o que o Senhor te mandou fazer, te ordenou, e você acaba dando a oportunidade de outros fazerem o teu chamado, o que o Senhor tinha preparado para ti. O que o Senhor colocou nas suas mãos. E às vezes você entrega de mão beijada aquela tua bênção para outro irmão. Você acaba entregando porque você não tem coragem de fazer, porque você não quer fazer, porque você tem medo de fazer, porque você tem medo de ir. Então não tenha medo, não entregue a bênção. Não entregue o teu prato de lentilha para outra pessoa. Se o prato de lentilha é seu, se o Senhor te entregou, então receba este prato e não entregue para qualquer um. Não entregue a outra pessoa. Aqui, se você soubesse, meu querido, se você soubesse o que o Senhor vê a teu respeito, se você entendesse o que tem, como o Senhor te vê, porque às vezes nós nos olhamos e falamos: não somos nada, não conseguimos nada. O irmão disse agora há pouco: nós somos fracos. Nós somos, queridos, nós somos fracos, muito fracos, mas se nós entendermos como o Senhor Ele nos vê, Ele não nos vê como só a Evânia, só a Evangiane. Não, Ele vê uma nação, Ele vê uma família, porque atrás da Evangiane é uma família, porque atrás da Evânia é uma família toda, porque atrás do irmão dele tem uma família, tem familiares. Há muito mais do que só o irmão ou só a irmã. E é assim que o Senhor nos vê. Aqui o Senhor vê Abraão como uma nação. E assim foi. Grande a descendência. E aqui, Ismael ele não era a promessa. Sarai colocou ele no caminho. Sarai colocou Agar no caminho. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer aqui. É que, irmãos, é tão grandioso o que o Senhor colocou nas suas mãos. É tão grandioso
através do seu louvor, através do seu clamor, através da obra que o Senhor te prometeu, te concedeu, te colocou nas suas mãos. O Senhor, Ele está abençoando a sua casa, a sua família, o seu trabalho. O Senhor está abençoando a sua saúde. O Senhor está regenerando a sua saúde. O Senhor, Ele tem cuidado. Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor, Ele cuida das suas coisas. Ele cuida da sua família, da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. O Senhor, Ele cuida dos seus quando você cuida dos dele. Quando você obedece. Quando você ouve a palavra do Senhor, quando você aguarda a palavra do seu coração, quando você obedece, o Senhor, Ele cuida. E é isso que o Senhor requer de nós e nos ensina nesta manhã. E o Senhor diz, não entregue o que eu confiei em tuas mãos. Não entregue. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, ele será o bravo e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lairoi, eis que está entre Cádiz e Peredes, e Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abraão de idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então, meus queridos, aqui diz, voltando um pouquinho, quando Sarai fugiu a fonte do caminho de Sur. E quer dizer Sur? Sur quer dizer muro. E eu volto a dizer para os irmãos, quando a gente foge do que o Senhor tem para nós, ou do que o Senhor nos mandou, nós nos deparamos com um muro. Nós muitas das vezes nos deparamos com um muro e não entendemos o porquê nos deparamos com um muro. E aí que o Senhor diz, volta e humilha-te. Meus queridos, a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos voltar e humilhar-nos perante o Senhor, no momento que nós entendemos a grandiosidade disso, o Senhor ele olhará para nós, porque nesse momento nós nos humilhamos ao Senhor, aos pés do Senhor. É nesse momento que nós temos o coração contrito e aflito, que o Senhor vê verdadeiramente. O Senhor vê verdadeiramente aquilo que nós oramos, aquilo que nós clamamos. E é isso que o Senhor requer de nós, meus queridos, nessa manhã. Aqui no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 21, o nascimento de Isaac. Aleluia, Jesus. Quando Sarai, ela tem um encontro com o Senhor, e ele diz que vai abençoar o ventre dela, e ela gera ali a Isaac. E ali, meus queridos, nesse momento, a palavra do Senhor diz aqui, em Gênesis 21, versículo 9, que viu Sara, que o filho de Agar é egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho. Ali, meus queridos, o livro do Senhor diz, a palavra do Senhor diz que Sara ficou temida de ódio, de raiva. Porque ele é também isso que muitas vezes nós sentimos no nosso coração. O nosso coração às vezes é tomado de raiva. Quando nós às vezes temos a nossa bênção para o outro. Porque ali nós sentimos arrependimento. Porque o Senhor ele vem tomar conosco. Olha aí, mandei tu ir, tu não foi. Agora tem gente lá no lugar. Porque isso a gente sente, a repetição
filho não ficará junto com o meu filho Isaac. Não herdará com o meu filho Isaac. Só que ela se esqueceu que foi ela que colocou junto. Foi ela que entregou a bênção. Foi ela que colocou. E aí ela sente raiva e pede que o marido ponha para fora a sua serva, que agora ela passa a chamar de escrava, que antes era serva, mas agora é escrava. E ela pede que ponha para fora Agar, junto com o teu filho Ismael. E ali o coração de Abraão fica entristecido. A palavra do Senhor diz que fica entristecido. Só que ele vai ter com o Senhor e o Senhor diz: ouve a tua mulher, ouve tudo quanto a tua mulher disser. E ali ela põe realmente para fora. Só que ali Agar já não sai da sua fugida. Porque ali no primeiro momento que ela foge ali no deserto de Sur, ela sai fugida por maus tratos da sua senhora. E aqui ela sai, foi mandada embora. Ela foi mandada embora para o deserto de Berseba. Ali ela foi jogada para fora. Só que essa mulher ali no deserto, com um pouco de água que Abraão colocou para que ela levasse, naquele momento ali no deserto, quando a água acabou e aquela mulher se colocou diante de uma árvore, para que não visse o seu filho morrer de sede naquele deserto, o Senhor lhe foi ter com ela. Do mesmo jeito que ele foi ter com ela no deserto de Sur, quando ela estava ali fugida de sua senhora, ele foi nesse momento também ter com ela, quando ela estava no deserto, que ela tinha sido jogada para fora com seu filho, ele foi ali ter com ela. Ouviu Deus, a palavra do Senhor diz em Gênesis 21:17, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Eu quero dizer, meus queridos, que o Senhor ele tem um plano. E que o Senhor ele é tão misericordioso que mesmo você, meus queridos, dando a sua bênção às vezes para outros, mas arrependendo-te, o Senhor ele honrará. E ele honrará grandemente. Se nos arrependermos, o Senhor ele honrará. O Senhor ele é misericordioso. E ele fará, e ele fez grande nação de Ismael também. Meus queridos, o Senhor ele tem um plano e o Senhor ele cuida. E eu quero te dizer que você é escolhido do Senhor, chamado do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Grandes coisas ele fará. Eu quero dizer, meus queridos, que através da sua mão, da sua oração, você pode erguer a vida de um irmão, de uma irmã. Você pode resgatar daí de fora também a vida de um irmão, de uma irmã. Que o Senhor ele possa nessa manhã nos encher do Espírito Santo e nos ensinar, que possamos também levar a palavra do Senhor lá fora a tantos que precisam. O Senhor ele nos ensina também nessa palavra que nós não devemos ser ociosos, que nós devemos também levar a palavra do Senhor, que nós devemos plantar a semente do Senhor no coração dos irmãos lá fora, porque muitos se encontram perdidos. Tem muitos afastados, muitos perdidos lá fora. Muitos, mas se uma semente for levada e plantada, ali o Senhor fará, ali o
abraço e de uma palavra. Às vezes nós precisamos só ouvir: Jesus é contigo. Jesus te ama. Às vezes a gente não tem uma palavra, às vezes a gente tem medo de liberar a palavra sobre a vida do irmão. Mas um abraço e um Jesus é contigo já torna a vida do irmão diferente. A gente já sai com o coração mais alegre. A gente já sai mais feliz. Porque às vezes a gente não sabe que o irmão da direita ou da esquerda está passando. Às vezes a gente não sabe das lutas e nem da dificuldade. Mas o Senhor, Ele sabe. E se o Senhor te tocar, eu quero te dizer nessa manhã, vai. Muitas das vezes o Senhor, Ele me toca e eu falo, não vou. E aí eu olho para o lado, tem um irmão indo lá nessa mesma pessoa me abraçando. E eu, poxa, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Então eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor, Ele pede que nós sejamos mais intensos. E que nós não entreguemos a nossa bênção para hoje. Segura a tua bênção. Segura o teu chamado. Segura a tua bênção. Ouve quando o Senhor diz: vai. Vai por esse caminho, vai por este. Não tente acelerar o processo do Senhor. Não entregue a sua bênção. Abençoe a vida do teu irmão. O Senhor, Ele nos ensina grandes coisas na palavra do Senhor. E se você, irmão, às vezes não consegue entender com essa sabedoria ao Espírito Santo, porque Ele dá sabedoria para nós, para que nós entendamos a palavra do Senhor e entendamos tudo que o Senhor quer para nós. É isso que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, meus queridos. É isso que o Senhor diz nessa manhã para nós. É isso que o Senhor colocou aqui para nós essa manhã. Não entregue a sua bênção e não tente acelerar o processo do Senhor. Entregue tudo primeiramente no altar do Senhor e Ele fará e Ele cuidará de todas as coisas. Amém? Se eu falar mais aqui, é da minha carne, não é de mim, é o que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Eu queria agradecer meus irmãos essa oportunidade. Como é estar aqui e estar com os irmãos e poder falar do amor de Deus, amém? Eu queria estar orando nesse momento com os irmãos